Juízes 11. Ora, Jefté, o gileadita, era homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, e crescendo os filhos da mulher, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: Tu não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté, e com ele saíam. Passados dias, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Sucedeu, pois, que quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que pelejemos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me odiastes vós, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, viestes a mim agora, quando estais em aperto? Então os anciãos de Gileade disseram a Jefté: Por isso tornamos a ti agora, para que venhas conosco, e pelejes contra os filhos de Amon, e nos serás por cabeça de todos os habitantes de Gileade. Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me fazeis voltar para pelejar contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregar, serei eu o vosso cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos conforme a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o constituiu por seu cabeça e chefe. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor, em Mispa. Depois enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, para que viesses a mim, para pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É que Israel tomou a minha terra, quando subiu do Egito, desde Arnon até Jaboque e até ao Jordão. Restitui-a, pois, agora em paz. Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, e lhe disse: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Porque quando subiram do Egito, andou Israel pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Porém o rei de Edom não o ouviu. Também enviou ao rei de Moabe, o qual tampouco consentiu, pelo que Israel ficou em Cádiz. Depois, indo pelo deserto, rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe, e acamparam-se além de Arnon, porém não entraram no território de Moabe, porque Arnon é o termo de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e lhe disse: Deixa-nos passar pela tua terra até ao meu lugar. Sion, porém, não se fiou de Israel, para o deixar passar pelo seu território. Mas, ajuntando todo o seu povo, se acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou a Sion e a todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. Assim, Israel se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Possuíram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo Israel. E possuirias tu a sua terra? Acaso não possuirias tu o que a teus deuses Camos dá a possuir? Assim, possuiremos nós a terra de todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, desapossou de diante de nós. Agora, pois, és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Porventura, contendeu ele alguma vez contra Israel, ou pelejou alguma vez contra eles? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não as recuperastes naquele tempo? Assim, eu não pequei contra ti, porém tu me fazes mal, pelejando contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Mas o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe mandara. Então
o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e passou ele por Gileade e Manassés. E dali passou a Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se tu me entregares na mão os filhos de Amon, qualquer que, saindo da porta da minha casa, me vier receber, quando eu em paz voltar dos filhos de Amon, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon, a fim de pelejar contra eles, e o Senhor os entregou na sua mão, e os feriu com grande matança, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até a Bel-Queramim. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. Aconteceu que, vendo-a ele, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, profundamente me abateste, tu és das que me perturbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela, porém, lhe respondeu: Meu pai, se abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Conceda-se-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ele disse: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então ela partiu com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não havia conhecido varão. Daí veio o costume em Israel de irem as filhas de Israel de ano em ano lamentar, por 4 dias, a filha de Jefté, o gileadita.